A Fernanda entra em seu escritório revoltada e, conversando sozinha, ela diz: se o Franco não conseguir resgatar a Liliane antes da Bárbara tomar posse da herança, o trabalho e o esforço do meu pai para sustentar essa empresa vai tudo para o lixo, e tudo pela ambição daquela mulher. Alguém nesse momento bate na porta e a Fernanda pensa que é a Flor e manda ela entrar. Ao abrir a porta, não é a Flor e sim a Bárbara que entra e diz: sou eu, amor. A Fernanda nada bem pergunta o que ela quer. A Bárbara pergunta por que ela, a Fernanda, não fala com o Camilo, porque para o pai dela seria um pouco mais fácil se ela explicasse para o Camilo, para que ele não venha pensar que por influência dela, ela tem herdado os bens dele. A Fernanda pergunta se não foi exatamente isso que aconteceu. A Bárbara diz que o comentário da Fernanda é irrelevante e pergunta se ela vai falar ou não. A Fernanda responde que sim, mas avisa que no momento que a Liliane for libertada, ela, a Bárbara, vai para muito longe e ela não quer voltar a saber dela nunca mais. A Bárbara pergunta se a Fernanda está querendo mostrar as garras dela e pergunta onde está aquela doce e obediente Fernanda. A Fernanda responde que ela desapareceu no momento em que descobriu a verdadeira Bárbara Grego, uma mulher perversa que foi capaz de abusar de um amor cego de um idoso enquanto ela era infiel com o marido da própria enteada, mas não tem cabimento dela negar isso. A Bárbara pergunta como ela pretende usar essa informação. A Fernanda diz a ela que o medo que a Bárbara tem é que ela conte tudo para o seu pai, mas para isso ela pode ficar calma porque não vai fazer isso, porque mataria o seu pai. E ela sim se importa com a vida de seu pai. A vida dele é mais valiosa do que desmascarar o tipo de mulherzinha que você é. A Bárbara diz: meu amor, você é mais inteligente do que eu imaginava. A Fernanda chega próximo dela e pede para ela sumir imediatamente. A Bárbara, por sua vez, dá no pé. Bárbara vai até o convento encontrar Aurora e, ao vê-la, diz que estava com muita saudade e pergunta sobre o bebê. A Aurora responde que está tudo bem e, em seguida, ela pergunta se pode tocar na barriga da Aurora para sentir a criança. A Aurora sorri e diz que ainda não dá para sentir ele. A Bárbara diz que não importa, é porque ela nunca tocou na barriga de uma mulher grávida e pergunta se pode. A Aurora diz que sim. A Bárbara se aproxima e toca e depois pergunta se pode ajudar ela em alguma coisa. A Aurora pergunta por que ela mandou tirar ela do convento. A Bárbara fica surpreendida com a pergunta e a Aurora volta a perguntar revoltada porque ela mesma não veio lhe buscar e por que mandou aqueles homens. Bárbara responde que na verdade ela tinha medo que ela não quisesse mais falar com ela. A Aurora pergunta medo de quê? Bárbara responde que é porque ela achou que ela odiava todos os Elisaldo, principalmente ela, porque foi ela que expulsou ela da fazenda. Em seguida, a Bárbara pergunta se a Aurora lhe odeia. A Aurora, por sua vez, responde que claro que não, porque quem é ela para odiar alguém? Bárbara diz que tudo que fez foi horrível e diz que a Aurora suplicou para que ela lhe escutasse, mas que ela estava tão cega de indignação e não deixou ela falar. E diz que sabe muito bem que ela nunca enganou Santiago. A Aurora pergunta por que ela está dizendo aquilo. A Bárbara diz que depois que falou com o Camilo, ele disse tudo o que realmente aconteceu e sabe muito bem que ela é inocente. E pergunta se ela agora entende por que ela foi lhe procurar com tanto desespero. A Aurora pergunta o que o Camilo falou. Bárbara responde que ele enganou ela e que lhe deu uma droga para que ela perdesse o controle para que ele pudesse se aproveitar dela. A Bárbara continua a dizer que por isso que ela quer que a Aurora lhe dê a oportunidade de reparar todo o mal que eles fizeram a ela. A Aurora pergunta se ela disse isso tudo ao Santiago. A Bárbara responde que sim, foi a primeira coisa que fez quando soube de tudo. A Aurora pergunta o que ele disse, se ele perdoou ela. A Bárbara diz que foi horrível para ele saber que o próprio irmão tinha cometido essa atrocidade e isso é uma coisa que ele nunca vai poder perdoar. A Aurora pergunta se a Bárbara falou para ele que está esperando um filho dele. A Bárbara diz que não, porque essa notícia quem tem que dar é ela, mas tem outra coisa que ela tem que saber.
A Aurora pergunta o quê? A Bárbara diz que tudo o que aconteceu é muito vergonhoso e que seu marido está muito doente. E essa notícia pode abalar muito ele, porque o Camilo é o filho querido dele, por isso aconselha que até que o bebê nasça, ela mantenha esse segredo entre eles.